próxima música, cantada pelos dois corais, é a música que foi entoada na celebração de 50 anos da colônia holandesa de Aracoti, em 2010. Uma música muito querida pelos cantores, mas também pelo público, até pelos analfabetos musicais. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Esta palavra é do Salmo 134, um salmo de peregrinação. Um texto de pessoas em movimento
na busca de uma pátria. No ano em que festejamos 60 anos da vinda e colonização holandesa em Arapoti, dos trabalhos da igreja, da escola e da cooperativa, destacamos esse texto e convidamos todos a bendizer o Senhor, a servir ao Senhor, levantar as mãos em gratidão ao Senhor na casa do Senhor. E, igualmente com o salmista, esperamos a bênção do Senhor, o Criador do céu e da terra. Seja sobre nós a graça de Jesus Cristo, na comunhão com o Pai e na presença do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. No Salmo 130, também um salmo de peregrinação, ouvimos o autor dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Fazemos igualmente nossa esta súplica do salmista, orando. Deus e Pai Celestial, cujos ouvidos estão atentos às súplicas e clamores do teu povo, nossa voz de peregrinos e passageiros por este mundo quer ecoar no mais alto dos céus. Queremos listar aqui nossos pecados, todos eles. Nada de bom existe em nós. Reconhecemos aqui nossas insistentes, incontidas e incontáveis maldades. Reconhecemos também as vezes em que nos julgamos e quando nos comparamos com os outros. Muitas vezes nos achamos mais santos e melhores praticantes da fé do que as outras pessoas. Julgamos ser cristãos de boa índole. Não roubamos, não cobiçamos, não matamos.
Mas isso não é tudo. Queremos sempre aparecer com nossas boas obras e esquecemos que elas nada valem diante de ti. As tuas obras é que contam. Por meio de Cristo e o seu sangue derramado, dizemos, perdoa-nos. E também com o salmista cantamos, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salva-nos da morte e condenação eternos. Renova e aumenta a nossa fé em Cristo. Atende a nossa humilde súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler do livro de Filipenses, capítulo 4, os versículos 2 a 9. Exortações. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excedente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O texto bíblico que vai nos guiar na reflexão deste dia bem especial para a Igreja Evangélica Reformada de Arapoti e também para todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos e estavam envolvidos com a imigração. O texto é de Gênesis 46, os versículos 1 até o versículo 4, onde nós lemos o seguinte: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Esta é a palavra. Yes.
Muito estimados em Cristo Jesus, em especial querida comunidade holandesa, igreja, escola e cooperativa. Nós temos um dizer muito brasileiro e que diz assim: partiu. Ela é uma frase conhecida aqui. Partiu férias. Partiu para uma viagem. É uma frase que indica um descanso da rotina e o desfrute de um refrigério, sempre com uma grande expectativa. Partiu também é a frase de Jacó e a sua comitiva com 70 pessoas. Não com as mesmas expectativas e esperanças, mas obrigado pelas circunstâncias insuportáveis da seca e da falta de comida em Israel. O coração dele jamais imaginou e jamais se preparou para esse partiu. E não era uma viagem dos sonhos ou para uma lua de mel inesquecível, mas era uma viagem que continha o definitivo para ele. A volta em vida não seria algo para ele, Jacó. Esse texto bíblico de Gênesis 46 serviu de base para o primeiro culto aqui em Araputi, no início da colonização holandesa. Não podia haver texto melhor e mais apropriado. Todas as pessoas que aos poucos se estabeleciam com suas famílias aqui, ainda respiravam saudades da Holanda. Conta um trecho do livro do Sr. Florus e Peter Bosch em forma de pergunta. Nós que nascemos e vivemos na Holanda por 30 ou 40 anos, antes de emigrar para o Brasil, não estamos sempre viajando com o nosso pensamento e fantasias? Não ultrapassamos oceanos? A família de Jacó viveu com expectativa extrema o início das atividades numa terra distante e estranha. Esse texto fazia sentido também para os colonizadores holandeses. O partiu trazia à memória longos dias de viagem, lembranças de lágrimas e grandes dúvidas. Eles já haviam partido, já estavam aqui, mas ainda aterrizavam lentamente com seus pertences em solo brasileiro. Partiram com tudo o que lhes pertencia. Jacó muda de lugar depois de idoso e de sofrer por situações adversas e bem difíceis. Dentre elas, a perda precoce do filho José. Sem uma explicação convincente de seus irmãos e sem poder investigar o caso mais profundamente. Fosse hoje, certamente seria roteiro para um filme de investigação policial. O desaparecimento daquele jovem
onde apenas o pedaço de roupa ensanguentado foi deixado como prova. E era falsa, por sinal. Agora Jacó descobre que José está vivo e que proveu casa, comida e dignidade para todos os 70 componentes daquela família. E mais, José tinha um coração cheio de amor e perdão, que conseguiu abraçar, fazer festa e perdoar os seus irmãos e rever o seu pai e ainda ser abençoado por ele. Jacó não tem outra opção a não ser partir. Ele levaria tudo o que lhe pertencia em termos de bens e material humano. Mas levou muito mais. Antes mesmo de chegar ao destino, abre seu coração fervoroso, sofrido e confiante em Deus. Ele celebra um culto em Berseba. Lembra seu pai Isaque e toda a história de um passado reluzente, mas não menos fácil e intenso. Isso também é bagagem. Isso também é bagagem e vale muito mais do que todas as riquezas e os seus pertences. Sua fé brilha e é inegável a sua confiança em Deus. E o mais interessante é que Deus fala com Jacó. Há um diálogo dirigido nominalmente. Deus diz: Jacó, Jacó. E aquele homem precisava ouvir isso. Não era um partir sem destino ou sem rumo. Estava escrito e ordenado por Deus e cuidado por Deus. E isso estava igualmente na bagagem de Jacó. A reverência, o espírito cristão e de servir ao Senhor com toda a sua família, na medida em que seus pés pisavam em terra estranha e recheada de outros costumes, diferentes deuses, e afamada pelos faraós inescrupulosos e maldosos. Deus falou a Jacó. E quando Deus fala, é porque não partimos sozinhos. Jacó ouve audivelmente Deus dizer: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque farei de você uma grande nação. A colonização holandesa em Arapoti, tanto na igreja, na escola, na cooperativa, completam 60 anos. É uma história de risos e lágrimas, dúvidas e certezas, de derrotas e vitórias, de vindas e despedidas. O tempo se encarregou de modificar muitas coisas. Nada é como foi naquele ano de 1960. Em 1983, Florence Bosch conta o seguinte: os campos rústicos de então foram lavrados e hoje mostram pastos e áreas grandes de agricultura. As propriedades foram modernizadas e as pequenas casas de madeira substituídas por casas grandes e bonitas em alvenaria. As posses de cada um foram ampliadas. A tradicional tranquilidade da vida de um homem do campo não combina com um pioneiro que, numa terra nova e desconhecida, quer construir uma pátria para sua família. Ele procura constantemente por tensão. E, para ele, somente existe um objetivo: crescimento.
Assim como Jacó, também os colonizadores sentiram que o Deus que haviam conhecido e no qual criam desde tempos na Holanda era o mesmo aqui. Jacó estava certo de que o Deus dos antepassados desceria com ele ao Egito. Não menos certeza havia no coração dos desbravadores iniciais da colônia holandesa, apesar de todos e não poucos contratempos que a história trouxe. Jacó é acolhido por seu filho, mas também por Faraó. Eles recebem terras. E José, como governador, garante aos irmãos: por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. Novamente me valho do livro de Florence Bosch, onde ele diz algo semelhante. Fomos acolhidos por um país lindo, onde podemos viver em paz, mesmo sendo estrangeiros, sem discriminação. Esta terra possui um potencial fantástico. Possui matérias-primas e produtos ainda inimagináveis. E para finalizar, ele diz: foi naquele tempo que fez o hoje. Nós temos um hino em nosso hinário que na sua letra inicial diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Qualquer lugar do mundo é lugar de forasteiros. O mundo é uma terra estranha e provisória para todas as pessoas, mas é o mundo de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de José, e é o nosso mundo onde não temos morada permanente. Mas este também é o nosso Deus. Aqui vivemos com grande expectativa e esperança, de dias melhores e abençoados, mas que nunca serão tão maravilhosos quanto sonhamos. Mas Deus, a cada dia, no seu perene e imutável amor, se aproxima de todos nós. Em Jesus Cristo, Ele salva e provê muitas bênçãos. Para nós, o episódio de Jacó é de todo verdadeiro. Deus sussurra com voz suave, ou podemos dizer em alto e bom som, dizendo: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo, eu descerei com você, eu estarei contigo. Você, querido irmão da igreja e colonizador, descendente dos pioneiros e dos que depois chegaram, pode dizer este mesmo refrão, na certeza de que o amanhã irá requerer de todos nós o testemunho de Jacó, que em algum momento ele disse: certamente Deus está neste lugar. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
No momento dos festejos alusivos aos 60 anos da colonização e imigração holandesa em Arapoti, também esse sentimento está presente em nossa colônia, na igreja, na escola, na cooperativa, no município e em cada coração dos que fizeram parte desse período abençoado por Deus. Com toda convicção dizemos que a graça divina foi generosamente derramada. O famoso tripé, igreja, escola, cooperativa, são a base de toda a trajetória. Também as famílias que se uniram e se projetaram em torno de objetivos para grandes conquistas e progressos. Sempre e reconhecidamente guiados e abençoados por Deus. A igreja sempre foi um elo entre todos e uma luz que brilhou com sua união e força diante das mais variadas situações e desafios. Apresentamos aqui pequenos lampejos dessa história. Deus abençoe. Dentro da CAPAL, nós também seguimos os 3 pilares da imigração, que seriam então cooperar, educar e a fé. E desde sempre, desde a história, nós sempre podemos falar que é um bom costume ou é uma tradição. Nós sempre iniciamos as nossas reuniões oficiais com uma oração. Os eventos maiores da cooperativa sempre com uma oração. E a gente percebe que fazendo essa oração, pedindo, primeiro agradecendo sempre por todas as bênçãos recebidas e pedindo para que Deus continue conosco, orientando-nos nas decisões da cooperativa, isso traz sempre uma tranquilidade muito grande a todo o grupo. Eu acho que de agradecimento aos pioneiros, agradecimento aos presidentes que me antecederam na CAPAL, porque todos fizeram a sua parte, uns com dificuldades muito maiores que os outros, e a gente vai acreditando e pedindo a Deus que continue conosco nessa trajetória para frente. Eu considero um privilégio poder participar ativamente na vida e nos trabalhos da igreja, pois me fez crescer espiritualmente. Me fez enxergar muito mais a importância da continuidade de todos os trabalhos na igreja e também ver e compreender muitas coisas por uma outra visão. Como seria bom se cada membro participasse de alguma atividade da igreja? Não necessariamente do conselho, mas de qualquer atividade, pois isso nos fortalece como comunidade e dará continuidade aos trabalhos para o nosso Deus. Em todas as idades já podemos servir ao Senhor. Por isso, devemos enxergar o trabalho com as crianças e jovens muito importante para o fortalecimento da igreja. Em termos de trabalho missionário, o pastor Hans, ele convidou para o trabalho missionário. E isso fez com que a gente tenha um amor pelo trabalho, né? De levar o evangelho para as pessoas, de estar junto, tentando ouvir, tentando, dentro dos meios possíveis, direcionar. Apesar que eu preciso reconhecer que a gente cometeu muitos erros, nós fomos criados dentro da nossa cultura e nós não dávamos atenção suficiente para a cultura brasileira, que é uma cultura diferente, e tinha que ser tudo da maneira como a gente pensava que tinha que ser. E hoje eu reconheço que isso foi uma falha e talvez nós podemos, com o trabalho que estão sendo feito, reverter essa opinião e ouvir as pessoas, sentar com eles, ouvir as necessidades, ajudar eles dentro do possível, mas principalmente espiritualmente. Materialmente também, como estão sendo ajudados, mas espiritualmente também, que é muito importante, porque a gente vê uma pobreza espiritual muito grande, né? E levar eles realmente à palavra e à alegria da palavra. De início, principalmente a língua. Isso foi um desafio mesmo,
Mas isso realmente foi um desafio para todas as igrejas, ter material em português pela necessidade, porque não só brasileiras, mas também os nossos jovens entenderam melhor o português do que o holandês, o que é lógico. Isso começou com cânticos. Foram compilados, eu me lembro que meu cunhado, o Dirk, ele trabalhou nisso e o Cornelis também. Temos, cada domingo à noite, nós temos culto em holandês. O princípio norteador dos colonizadores que chegaram aqui da Holanda foi o famoso tripé: igreja, escola e cooperativa, que foram fundamentais para o trabalho e a conservação das tradições e, ao mesmo tempo, também da educação religiosa e secular. Bom, acho que dá para começar pela parte onde eu entrei na escola e o porquê que eu estou na escola, como parte da diretoria, ou hoje a presidência, faz parte da nossa igreja, como professando, membro professo, temos uma promessa a cumprir quando algo vem no teu caminho relativo à igreja, à comunidade, como promessa você aceita. Isso se transforma numa responsabilidade social da igreja com os membros, e os membros fazem parte da organização de um todo. E nesse caso, no meu caminho, veio a escola. Não estou na escola porque eu estou 100% preparado para isso, mas como é trabalho voluntário, nós nos esforçamos o máximo para manter a escola girando. E confesso que não é um trabalho fácil. E o porquê que a escola ainda está aqui? Ela é uma herança dos nossos pioneiros que, por necessidade, tiveram que abrir uma escola, porque na época não tinha nada, problemas com línguas, tantas outras coisas. E um lugar de socialização, de encontro com a palavra de Deus, de encontro com a escola, com o ensino, com a formação, muitas coisas só em benefício aos filhos dos imigrantes na época. Ela tem um diferencial muito grande em relação aos outros, porque é uma escola confessional, e isso para a nossa comunidade é muito importante. Então, na época era uma das únicas possibilidades, mas na verdade ser criado, educado num ambiente protegido, com normas e valores cristãos, eu acho que é muito importante como base para a continuidade, né? Até essa parte então a gente sempre tinha os devocionais, e o que para mim também foi marcante foi que toda semana a gente quer aprender um salmo ou um Hazan, e a gente acabava encontrando essa música novamente na igreja, né? A gente podia... Daí, quando você conhecia ela de cor, era um orgulho poder cantar a mesma música na igreja, né? Acompanhar. Os nossos filhos estão gostando também de estar estudando no colégio onde nós estudamos, né? E a gente vê que esse trabalho evangelístico continua na escola. Agora, com a presença do capelão, né, do pastor Elton, que dá continuidade nesse ensino, ou em manter esse padrão cristão dentro da escola. Ja, dat vond ik niet leuk om hier te komen. Ik vond het niet leuk. Ik had zo wel weer terug willen kruipen naar Holland toe. Nou, niet meer hoor. Jullie zijn moeilijk, hè? Ja, heel moeilijk hoor. Bom, os pais da mãe já não me via mais. Nem os pais da pai também. E como você vê assim, o trabalho, ou como você vê a presença de Deus nesses 60 anos? Como é que você enxerga que Deus abençoou a igreja, ou abençoou a comunidade? Isso sim, vejo como benção. Por causa da nossa união, da mesma igreja, e de uma cooperativa.
Apesar de toda desunião, mas também tinha muita união ainda. A igreja era unida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o refrão de Josué. Ao iniciar sua lida e conquista na Terra Santa, prega esse sermão. Ao virem para o Brasil, os holandeses trouxeram costumes e práticas que permanecem em muitos aspectos. Unir-se como família era um lema fundamental, junto com a prática da fé cristã. No domingo de manhã e à tarde, toda a família se deslocava para a igreja. Mas, durante a semana, igualmente, não se abriu mão da devoção, da leitura da Bíblia e das orações. Uma herança de peso e que jamais deve ser abolida. Amen. Martinus, amen. Over dit. Heere, zegen voor dit eten, om Jezus wil. Amen. Bom, o costume das devoções a gente tem desde quando a gente era bem pequeno. Isso veio de casa, com meu pai e com a minha mãe. E a Flávia também teve isso com o pai e com a mãe dela. Oração sempre antes de comer. E uma leitura bíblica antes de terminar. E uma oração na hora da finalização. E assim a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo esse costume com os nossos pais. Esse costume a gente está tentando passar para os nossos filhos. Nem sempre isso dá bem certo como a gente quer, mas na medida do possível a gente está fazendo o esforço para que isso aconteça. Sim, isso acho bem importante, vamos dizer. Para a gente foi importante e a gente acha que nossos filhos têm uma vida cristã assim, com princípios para a vida inteira. A gente sempre procura ler um texto da Bíblia da Ana de Vries, aquele que a igreja vendeu para a gente. A gente acha isso bastante importante e uma linguagem fácil para as crianças. Então, eu acho que um templo é a coisa mais importante para uma comunidade. Nós temos que ter um lugar onde nós podemos se congregar para estar culto, né? E ao redor da igreja, do templo, se une a comunidade. Não consigo imaginar uma comunidade cristã como nós temos sem um templo, né? Então ela é extremamente importante. Então acho que isso foi também uma coisa natural, né? O primeiro templo se tornou pequeno. Não tinha outra saída de que construir um segundo templo, né? E eu entendo que o primeiro era também bastante, vamos dizer, precário, mas isso não é importante, né? O segundo foi uma construção grande que exigiu bastante esforço também da comunidade. O terceiro, então, foi a igreja muito bonita, um templo muito bonito, que exigiu bastante, demorou mais também, mas também era uma necessidade porque a comunidade foi crescendo. Então, nesse sentido, realmente acho que é uma questão de necessidade. A igreja precisava de um local maior, né? Então, acho que nem sempre foi fácil, principalmente no começo, pensando no lado financeiro. Eu vejo que, desde o começo, as pessoas se doavam muito à igreja, tanto no financeiro como em qualquer situação, né? E nesse sentido a gente também pode ver como somos uma igreja abençoada, né? Deus abençoou muito. Sempre a comunidade conseguiu suprir as necessidades que precisavam, né? É uma das coisas fortes que eu vejo assim na igreja, que desde o começo ela se preocupou com a parte missionária, né? Desde o começo que começou a formar a igreja, havia pontos de pregação em vários lugares, e isso nunca parou, né? Levar o evangelho. E ao lado disso, sempre a parte social. Quantos projetos não teve para realmente ajudar as pessoas necessitadas? Então essa atuação ao longo dos 60 anos, eu acho que foi muito bom.
os desafios são ser fiel à palavra. Eu acho que isso é o primeiro ponto, que é um desafio à igreja. Né? Se manter fiel à palavra, à Bíblia, levar isso certinho. O outro ponto, eu acho também, é ser uma igreja que consegue manter os seus jovens dentro da igreja. Que ela seja uma igreja atraente, mas atraente dentro da palavra. Não atraente com qualquer coisa, mas... E um outro ponto, que nós sejamos uma igreja aberta para a sociedade. Né? Não somos uma igreja só para a colônia, isso já há muito tempo não é mais assim, mas nunca foi. Mas que isso também, que nós consigamos mostrar isso para a sociedade. No começo, eu acredito que os pastores holandeses, eles ajudaram a ter palavra ou a ordem reformada nas nossas igrejas, como eles também ajudaram na estruturação e maneira de formatar a igreja, como trabalhar dentro da igreja. E depois eu acho que eles também tinham um ponto muito forte, que eram as visitas pastorais. Que até hoje o Conselho tem um grupo de visitadores que faz visitas ajudando ao Conselho. Com a vinda dos pastores brasileiros, que também era muito necessária na época, se formou assim uma fase de transição. E eu acredito que sempre se tentou fazer da melhor maneira possível. Como é que eu vou dizer? Eles sempre tentaram, conforme a ocasião, escolher pela opção que tipo de culto. Culto bilíngue, uma parte maior em holandês, outra maior em português. E também foi, realmente, eu acredito que foi bom para a igreja. Foi uma fase transitória que nós até hoje temos um pouco, né, com os pastores holandeses e brasileiros. Eu acho que os pastores sempre nos trouxeram a palavra de Deus. Eu acho isso fundamental para a comunidade, para a igreja. E nós também sempre fomos muito abençoadas nisso, porque, em geral, nós sempre fomos supridos de pastores. Eu acho que Deus sempre nos abençoou neste ponto. No começo, como todos os colonos também vinham de igrejas diferentes, os pastores trouxeram também a tradição reformada. E eu acho que isso acrescentou muito a forma de como se construiu a IER, que é hoje a nossa igreja, né? Nou, wij gingen op de wagen naar de kerk. Met stofjassen aan. Om niet al te vuil bij de kerk te komen. En ook sommigen die haalden dan water met een tank op. En nou, dus de kerk was ook niet alleen bijeenkomst om de preek te horen en om te zingen en te bidden. Maar na de dienst ook om, nou, alles wat er gebeurd was, werd verteld en alle boodschapjes moesten worden doorgegeven. Ja. We hadden geen telefoon en er was nog geen sprake van mobiel. Nee, het was een moeilijke tijd. Maar wij werden ook wel weer gezegend. Beveel gerust uw wegen, al wat uw harten leert. Ter trouwe hoop en zegen van hem die al regeert. Die wolken, lucht en winden, wijst voor hem loop en baan. Zal ook wel wegen vinden, waar langs uw voet kan gaan. Achei grande
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esta é mais uma palavra de um salmo de peregrinação, o Salmo 126. No momento dos festejos alusivos aos 60 anos da colonização e imigração holandesa em Arapoti, esse sentimento está presente em nossa colônia, na igreja, na escola, na cooperativa, no município e em cada coração dos que fizeram parte desse período abençoado por Deus. Com toda a convicção dizemos que a graça divina foi generosamente derramada. O tripé, igreja, escola e cooperativa, são a base de toda a trajetória das famílias que se uniram e se projetaram com objetivos, com os desafios, conquistas e progressos. Sempre reconhecemos termos sido guiados e abençoados por Deus. A igreja é um elo entre todos e uma luz que brilha com a união e a força dos membros diante das mais variadas situações vividas. Queremos agradecer imensamente ao nosso Deus esta sua bênção sobre todos nós. Oremos. Senhor Deus e Pai Celeste, a nossa gratidão eterna a Ti por Jesus Cristo. Ele é nosso fiel e bom amigo, pastor e salvador, que não permite um cabelo cair de nossa cabeça sem seu consentimento. Igualmente, na cruz, Ele mostra seu amor e derrama sangue inocente para dar aos homens a salvação. As Tuas obras são grandiosas, impactantes e eternas. Dá-nos a bênção de podermos crer na salvação, que obtenhamos a coroa da vida eterna por meio de Cristo e vivamos uma vida consagrada a Ti e de amor para com o próximo. A igreja, a escola e a cooperativa celebram juntos 60 anos de história. Especialmente como igreja, lembramos a fundação da comunidade no dia 14 de outubro de 1960. Foram anos abençoados e coroados de vitórias. Nosso púlpito sempre teve pastores que foram chamados e enviados para anunciar as verdades eternas da salvação. Nunca nos deixaste faltar a Santa Ceia, o batismo e a palavra. Também nunca nos faltaram líderes e membros que se devotaram ao serviço em todos os sentidos. Agradecemos pelas missões que pudemos atender e por todos os caminhos e alternativas que estão diante de nós para semear a palavra. Oramos pelo futuro, confiantes de que seremos por Ti guiados e que jamais há de faltar o maná celeste em nosso templo. Que a Tua mão guie as escolhas das lideranças, o chamado de pastores e motive todos os departamentos da igreja a trabalhar pela causa e ser obedientes ao Teu chamado. Oramos pelo conselho da igreja e por tudo aquilo que está diante de nós para ser executado e trabalhado. Queira a luz do Espírito Santo ser impactante sobre todos os membros e que haja sempre união solene e viva nos objetivos e desafios que a história se encarrega de nos trazer. Oramos agradecidos pelos pioneiros que trouxeram no coração a fé reformada e buscaram viver isso como um testemunho para seus filhos e para a sociedade em geral. Com o espírito cristão, influenciaram a vida da sociedade na escola, permitindo a muitos receber os ensinamentos seculares e especialmente bíblicos. Oramos por todos os que ainda não estão convertidos. Mostra-nos caminhos a percorrer, mesmo que sejam difíceis. Confiamos na Tua presença graciosa e oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.
Em nome do Conselho da Igreja, queremos comunicar que no próximo domingo nós vamos ter 2 cultos. Como a comunidade está dividida em 2 grupos, um grupo será convidado para estar no culto da manhã e outro grupo para o culto da noite. Serão cultos com Santa Ceia. Igualmente, lembramos da parte do Conselho que serão colocados cédulas nas vossas caixas postais para que possam escolher os futuros integrantes ou novos integrantes do nosso Conselho. Serão trocados o presbítero Wout Verburg e também os diáconos Jan Gerrit Berendsen e Alberto van de Poel. Os envelopes podem ser devolvidos nos cultos do próximo domingo ou mesmo até o dia 31 de outubro na caixa postal da igreja ou entregues na casa pastoral. Rogamos bênçãos de Deus e um abençoado domingo a todos. Queremos nos despedir dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para todo sempre. Bom dia, eu venho falar um pouquinho sobre o Colégio Colônia Holandesa. Sempre temos bastante assunto para ser resolvido cada dia, mas agora vou aproveitar a oportunidade para falar sobre o programa de apadrinhamento. O Colégio Colônia Holandesa logo dará início à campanha de matrículas, então decidimos, antes disso, começar a campanha de apadrinhamento neste mês de outubro. Quero primeiramente agradecer às pessoas ou famílias que contribuíram com a campanha nos últimos anos. Este ano, a campanha terá um formato mais claro. Como diretoria, decidimos, depois de muita análise e cálculos, que vamos reduzir o valor das mensalidades, sendo assim mais competitivos. Mas somente será possível se todas as mensalidades forem pagas por inteiro, ou seja, sem descontos. Desta forma, conseguiremos uma política de preços mais justa para todos. A campanha de apadrinhamento entra aí. Crianças cujos pais gostariam que seus filhos estudassem no colégio, por ser um colégio confessional, pelo ensino, pelo ambiente aberto e outras qualidades, mas não dispõem de recursos suficientes para mantê-los no CCH, terão na campanha de apadrinhamento uma oportunidade de poder frequentar o colégio. Cada caso será analisado pela diretoria e equipe pedagógica, conforme conduta, rendimento escolar e renda da família. Sempre levando em consideração que precisamos completar em 100% a mensalidade de cada aluno. A forma de apadrinhamento direcionado continuará da mesma forma. Levando em consideração que o Colégio Colônia Holandesa é dos membros da Igreja, cuja vocação, em sua grande maioria, é agropecuária, que ao contrário de outros setores como comércio, prestação de serviço e outros, sentiu um impacto relativamente pequeno com a pandemia. Pelo contrário, apesar da estiagem, do forte calor, das preocupações com cada plantio feito em maioria na seca, ganhamos uma safra abundante para ficar na história dos 60 anos. Não foi mérito nosso. Foram ricas bênçãos. Sendo assim, temos a oportunidade de vir de encontro com nossas instituições, de modo geral, que são tão importantes na instrução e formação das crianças de nossa cidade e comunidade. Integrantes da diretoria estarão entrando em contato para entregar uma carta como esta, de preferência em mãos,
aproveitando para sanar dúvidas e ouvir sugestões e críticas, se houver, sobre o CCH. Queremos começar e, se possível, poder, pelo menos, ter uma noção da quantia com a qual podemos contar para podermos entrar na campanha de matrículas, sabendo o que podemos fazer e quantas crianças podemos alcançar para o próximo ano letivo. Desde já agradecemos a sua atenção. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli.